Eu, pastor Donizete dos Santos, nascido a 9/11/1956, e estou aqui nessa tarde para dar depoimento que creio eu que será edificante para a sua vida cotidiana, a sua vida espiritual, sua vida pessoal e também a sua vida familiar. Eu nasci em um lar um tanto assim turbulento, as pessoas um tanto viciadas em álcool, em drogas, todo tipo de drogas, mas Deus, Ele tinha um plano e tem um plano especial na minha vida, como tem na vida de todos os ouvintes que irão ouvir esse testemunho que creio eu que será edificante para a sua vida espiritual. Desde ainda novo, bem na minha tenra idade, o Senhor Deus já tinha promessa na minha vida. Aos 5 anos de idade, Deus já tinha essa promessa na minha vida, de ter uma nova dinâmica, uma nova dimensão espiritual nas nossas vidas. Pois Deus assim o diz na sua palavra aos profetas, os escolhidos, que Ele o escolheu. Não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. Eu então não sabia dessa dinâmica, dessa promessa de Deus, mas Deus, Ele não refuta e nem retarda nas suas promessas. Aos 12 anos de idade, eu mudei para a cidade de Aparecida do Norte. Morava em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e mudei para a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo. E lá eu tive uma experiência, eu fazia parte de uma denominação religiosa. E lá Deus me fez uma grande promessa e eu tive uma grande experiência. O meu primeiro ofício como escultor e fabricante de imagem nessa instituição religiosa me trouxe uma experiência marcante e espiritual, que eu creio que será edificante nesse testemunho que eu irei relatar para vocês. Em 1973, ainda adolescente, eu tive uma experiência muito tocante e impactante. Deus falara comigo nessa instituição religiosa que eu pertencia. Não estou aqui citando o nome e nem criticando a sua religião. Respeito a sua religião. Mas eu, Donizete dos Santos, hoje pastor Donizete, tive essa experiência que será edificante para a sua vida espiritual e pessoal. Eu estava numa cidade chamada Água Milagrosa, próximo à cidade de Frutal, em Minas Gerais. E em certo momento do dia, às 18h30, eu ouvi uma voz possante, uma voz poderosa, me fazendo uma interrogação, dizendo para mim: quem é mais poderoso? Quem fabrica ou quem é fabricado? E eu ignorei aquela voz, caminhei para ir fazer a minha penitência à Senhora Aparecida naquele momento. E ao meio da igreja, aquela voz repetiu novamente, com a voz mais forte, mais possante, dizendo para mim: quem é mais poderoso? Quem fabrica ou quem é fabricado? E eu ignorei aquela voz. Continuei à frente, à posse daquela imagem. E aquela voz estremeceu dentro da igreja e me diz: quem é mais poderoso? Quem fabrica ou quem é fabricado? E eu tive um pavor
calafrio naquele momento, e eu me retornei, dei meia volta e voltei para trás. E tive uma consciência de nunca mais fabricar imagem, porque eu fabricava a própria imagem que eu fabricava, eu adorava aquela imagem. Vendia as imagens nas festas religiosas dentro do Brasil, na cidade de Inhumas, na cidade de Trindade, na cidade de Catalão, na cidade de Aparecida do Norte, na cidade de Paranaguá, no Paraná, e em várias outras cidades dentro do Brasil. Eu vendia as imagens que eu fabricava. E no ano de 1974, eu tive um encontro com o Senhor. Deus me deu um sonho, e aquele sonho me fez retornar novamente a imagem nítida dentro do meu cérebro, daquela fala que eu tive na água milagrosa, que a voz possante me dizia: quem é mais poderoso? Quem fabrica ou quem é fabricado? E naquele dia, dia 8 de outubro de 1974, às 21h15, eu tive um encontro pessoal e espiritual com o Senhor Jesus. Decidi-me ser cristão, decidi-me ser crente na pessoa de Jesus. E naquele momento eu sofri muita represália, crítica, porque as pessoas tinham na mente que eu não conseguiria permanecer na presença de Deus sendo um cristão, porque eu era muito vaidoso, gostava de muitas festas, noitadas, e esse processo me trouxe um grande sofrimento. Eu fui expulso de casa. Minha mãe, meu padrasto, me expulsou de casa no momento em que eu passei a ser crente na pessoa de Jesus. Meu padrasto e minha mãe me disse: aqui nesta casa só aceitamos uma religião. Se você quiser ser crente, saia hoje de casa, porque eu prefiro ver você morto do que ver você sendo crente na lei dos crentes. E me expulsaram de casa. E eu saí de casa com a roupa do corpo, sem ter para onde ir. Um irmão da igreja da qual eu tinha aceitado a fé, me deu uma cobertura. Eu passei 3 meses em uma cobertura de zinco, e o meu cobertor era o zinco, e o meu colchão era um pranchão de aroeira. Uma hora eu orava, outra hora eu rezava, porque era novo crente e não tinha uma experiência de uma maturidade cristã com o Senhor Jesus. Passei esse processo durante 3 meses, ninguém me visitava, fui expulso de tudo e de todos, ignorado por tudo e por todos, mas Deus, Ele não abandona os seus. Diz a Bíblia: pode uma mãe esquecer do filho a quem ela amamenta? Diz Isaías. E aí o Senhor Deus, fazendo essa pergunta, essa interrogação, Ele mesmo exclama: mesmo que a mãe esqueça do filho a quem ela amamenta, eu jamais, o Senhor diz, me esquecerei de ti. Diz o Senhor: eu fui abandonado, esquecido dos meus pais, mas o Senhor me acolheu, o Senhor me amparou. E tive também o processo de ser expulso da denominação que eu participava, mas o Senhor Deus não me expulsou, o Senhor me acolheu, o Senhor me amparou. O Senhor Deus, Ele ampara os seus,
Ele é o bom pastor, diz a Bíblia, e Ele dá a vida pelas suas ovelhas, e eu sou ovelha do seu pasto. Assim como você que vai ouvir esse testemunho, creio que será edificante para a sua vida. E esses foram meus processos de expulsação. Fui expulso de casa, expulso da denominação em que eu participava, ignorava, as pessoas me ignoravam, mas o Senhor Deus tinha um plano especial na minha vida. Quando eu tinha completado 1 ano e 8 meses de cristão, de servo de Deus, eu fui separado para o diaconato na igreja, na instituição em que eu participava. E aí foi um longo processo de 2 anos. Depois vi ao presbitério, depois o ministério de evangelista, e pela misericórdia de Deus, no ano de 1995, na cidade do Rio de Janeiro, na igreja da qual eu participava, eu fui ordenado a pastor. Deus me deu a honra de fazer 4 anos de teologia na instituição em que eu participava. Deus me coroou com esse prêmio, porque todos que olhavam para mim não dava nada, dizia: esse aí não vai dar nada, porque a minha família era toda alcoólica, pessoas viciadas no álcool, viciado como eu, na maconha, viciado em todas as drogas. Mas o Senhor me tirou lá do fundo do poço, o Senhor me acolheu, o Senhor me escolheu. E eu sei o que estarei falando com pessoas que Deus também te escolheu e vai tirar você desse marasmo que você está nele, como Deus me tirou também do fundo do poço, das drogas, da prostituição, das mazelas. E o Senhor Deus me escolheu no ano de 1995 como pastor. E aí passei pelo processo de experiência de pregar a palavra de Deus, levar a experiência que Deus fez na minha vida para outras pessoas, da experiência da fala que aquela voz falou comigo, falando para as pessoas que Deus é real. Deus fala quando Ele escolhe, como o Senhor Deus falou para Jeremias: antes que você chegasse à madre da sua mãe, eu te escolhi como profeta para as nações. E Deus me escolheu para levar a palavra de experiência que Ele fez na minha vida. E tive várias experiências. Morri praticamente 3 vezes. Alguém pode indagar: como assim morreu e está vivo? Aos 14 anos, eu caí de uma altura de 50 metros de altura de uma árvore em Minas Gerais, perto de Canápolis. Fiquei entre a vida e a morte durante 3 meses, mas o Senhor me fez sobreviver novamente, igual aquela música, Sobrevivi. E Deus me fez sobreviver. E quando foi no ano de 2014, eu sofri um acidente automobilístico. Se alguém ou quiser, eu posso ter prova, e tenho prova para mostrar. Tinha um Corsa Classic, lá íamos para uma agenda, depois que Deus nos escolheu para levar a mensagem evangelística. Eu estava na BR-153, em direção à cidade de Buriti Alegre, entre a cidade de Morrinhos e Pontalina. O Corsa Classic deu, os pneus do carro estourou, o pneu traseiro estourou, o meu carro deu 6 capotagens, o carro deu PT, perca total, e nós sobrevivemos, para a glória do nome de Jesus. Para testemunho de vocês, uma garrafa
de azeite de vidro que estava dentro do carro não quebrou, e o violão, que é de madeira, também não quebrou. Mas as nossas roupas, as nossas malas, teve que jogar fora. O carro deu perca total, mas o azeite que estava no vidro e o violão não quebrou, e nós ficamos intactos, sem nenhum arranhão. O soldado, ou seja, o policial federal que nos deu assistência, diz que nós teríamos que comemorar 2 aniversários. O aniversário que nós nascemos e o aniversário que nós nascemos de novo daquele acidente. Deus é tremendo e não para por aí. No ano de 2014 também, eu sofri um acidente na empresa onde eu trabalhava. Um dos meus pés, o pé direito, caiu dentro de uma rosca sem fim. Eu era encarregado ali da empresa onde eu trabalhava, e os meus pés caíram dentro, era para mim ser triturado por aquela rosca sem fim. Milagrosamente, o meu pé parou a rosca, um motor de 50 cavalos, direcionado com energia, não é manual. E eu fui socorrido, levado para o hospital como morto. Mas o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de São João, dizendo para Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso aconteceu na minha vida. Era para mim estar morto, mas o Senhor me tirou da morte para a vida. Era para mim ser triturado, moído por aquela rosca sem fim, mas o Senhor me salvou, me libertou. E tenho mais o meu testemunho mais longo, que no ano de 2020, nós fomos convidados para pregar em uma cidade chamada Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins. E neste dia, fomos pregar num congresso ali na Lagoa da Confusão, numa igreja Assembleia de Deus. Dia 4 de abril, nós voltamos para a cidade onde moramos, cidade de Anápolis, e eu fui ao banheiro, e as fezes estavam duras, e saiu raja de sangue. E eu fui deixando passar o tempo, e não fui ao médico, e foi passando os dias, e eu fui comprando coisas paliativas, e nada sarava. Quando eu fui ao médico, o médico me disse: aqui nós não ressuscitamos morto. O sangue que aconteceu na minha vida, o sangue de uma veia que estourou dentro do meu ânus, que na medicina moderna chama-se fístula anorectal. Uma veia estourou dentro do meu ânus, o sangue derramou dentro do ânus e coagulou. Ou em outras palavras, o sangue talhou dentro de mim. E eu fiquei com esse sangue talhado durante 10 dias. E durante esse processo de 10 dias, o sangue que estava coagulado causou tétano. E do tétano evoluiu para infecção generalizada. Saía sangue em todos os meus poros do meu corpo. Era dor mortal. E o médico me disse, me passou um receituário, um laxante para mim tomar, o laxante para expelir a fezes e o sangue há 10 dias que estava dentro de mim. E ali naquele processo de expelir o sangue e a fezes, o sangue que saía dentro de mim e a fezes saía negro, preto, fedido. Eu fedi em vida. Eu estava fedendo em vida. Eu fico me admirando pessoas que acham que é alguma coisa. Nós não somos nada, só somos alguma coisa quando Deus está conosco. Eu fedi em vida. E isso aconteceu com a minha vida. Se alguém quiser testemunha, eu tenho receituário
tem o documento do hospital onde eu fiquei internado, Hospital Municipal de Anápolis. Passei pelo procedimento cirúrgico ali depois que eu tomei esse laxante para expelir o sangue e as fezes que estava acumulada dentro de mim por 10 dias. E aí passei pelo processo de cirurgia dia 4 de maio de 2020. O processo cirúrgico durou 2 horas e 6 minutos. Entrei para a sala cirúrgica às 22 horas e saí da sala cirúrgica à 00:06. Passei por esse processo entre a vida e a morte durante 7 dias no Hospital Municipal de Anápolis. Depois fui para casa, passar por um processo doloroso, todas as necessidades fisiológicas em cima de uma cama, todas as necessidades fisiológicas que alguém imagina dentro, em cima de uma cama, e usei fraldão durante 3 meses e 19 dias. Nós não somos nada, meu irmão, meu amigo, só somos alguma coisa quando Deus está na vida da gente. E sofria dor terrível. Eu tomei morfina de 5 miligramas para tirar a dor que eu sofria. E o efeito da morfina era 15 minutos. Depois de 15 minutos, voltava as dores. 3 meses sofrendo dores horríveis, terríveis. Aí eu ia gemendo, gritando, até desmaiar de tanta dor. E depois voltava ao meu normal. E depois dores novamente. Passei 5 dias sem ter condição de dormir. Eu tinha sono, mas a dor era tão terrível, tão grande, que eu não conseguia dormir, porque a dor era terrível, era uma dor de matar, era uma dor horrível na minha vida. Nesse momento, eu fui abandonado de tudo e de todos, mas não de Jesus. Jesus não me abandonou, Jesus não me rejeitou, Jesus me acolheu, me abraçou e disse: meu filho, eu estou contigo. Como diz Isaías, se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Se pelo fogo, o fogo não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Isso aconteceu comigo. E quando foi no mesmo ano de 2020, em outubro de 2020, eu fui contar esse testemunho lá na cidade da Lagoa da Confusão. Um irmão que fez um voto que se eu não morresse, ele iria fazer uma festa em agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez na minha vida. E ali, aquele irmão José Cláudio Batista, creio eu que vai ouvir esse testemunho ainda, ali na Lagoa da Confusão. Irmão José fez essa festa, e chamou ali para a festa mais de 500 pessoas, da qual estava ali pastor Marlon, da cidade de Divinópolis, no estado do Tocantins. Durante eu contando o testemunho, pastor Marlon chorava o tempo todo. Terminando o meu testemunho, ele disse: pastor, como é que o senhor sobreviveu numa situação dessa? Como é que o senhor está vivo? Eu disse: pastor Marlon, isso é milagre. Mas que milagre, pastor? Eu disse para ele: pastor Marlon, milagre não se explica. Milagre você crê e vê o que Deus está fazendo. Voltando da Lagoa da Confusão, eu tinha que passar pelo processo de revisão no hospital municipal. Quando eu cheguei no hospital municipal, o médico ficou abismado, assustado, e disse para mim: moço, como é que você está aqui? Pela medicina, você deveria estar morto. Eu disse para ele: bem que o senhor disse deveria, mas eu não estou morto,
eu estou vivo. Jesus, Ele é o mesmo ontem, como dizem Hebreus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. A minha vida, doutor, é um milagre. Ele diz, verdadeiramente a sua vida é um milagre, porque pela medicina você estava desenganado e estava morto. Eu disse, Jesus disse para Marta e Maria, aquele que está morto, mesmo que esteja morto, crendo, viverá. O Senhor Jesus falou para Marta, você crê nisso, Marta? E eu creio, doutor, que eu estou vivo, não pelos meus méritos, mas pelo mérito de Jesus. A minha vida é um milagre. E ele disse, olha, moço, você tem que contar esse depoimento. Ele não falou de testemunho, depoimento. Você tem que contar esse depoimento na sua religião, por onde você andar. Eu disse para ele, doutor, eu não tenho recurso agora, mas eu creio que um dia o Senhor Deus vai me dar essa oportunidade. E hoje o Senhor Deus está cumprindo essa promessa que Ele me prometeu. Há 4 anos e 7 meses atrás, o Senhor Deus me disse que eu iria entrar no estúdio e eu iria contar o meu testemunho. E hoje Deus está cumprindo a promessa que Ele falou na minha vida. A Bíblia diz lá em Números que o Senhor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que arrependa daquilo que Ele prometeu. Ele falaria e não cumpriria? Ele prometeria e não aconteceria? Então hoje está acontecendo a promessa que Ele me prometeu há 4 anos e 7 meses atrás, que eu passei da morte para a vida. E esse processo que eu passei na minha vida foi no pico da pandemia, que estava matando a milhões de pessoas no mundo inteiro. E se eu tivesse pegado o Covid, pelo processo da medicina eu já estava desenganado, eu tinha morrido. Mas o Senhor Deus me amparou. O Senhor Deus cuidou de mim. Na pandemia eu não peguei nem gripe. Eu fiquei amparado por Deus, imunizado. O Senhor Deus me imunizou, me amparou. E todas as pessoas que iam me visitar lá não pegaram o Covid, ficaram amparados por Deus. E mais, Deus cuidou de mim naquela época em que eu estava doente na cama. Eu fiquei pesando 37 quilos em cima de uma cama, usando fraldão. 37 quilos. Você imagina só uma pessoa pesando 37 quilos na pandemia, e Deus cuidou de mim. Deus enviou. Eu tinha um canal no WhatsApp que eu pregava e enviava mensagem de cântico, de hino para os irmãos. Eu parei de enviar, as pessoas começaram a ligar para mim e eu despedi. Um dia eu despedi das pessoas. Eu falei, hoje eu vou morrer. Eu estava com muita dor, já tinha passado pela cirurgia, estava sangrando demais a cirurgia, fez um rasgo, um buraco muito grande no meu ânus, do lado direito e do lado esquerdo. E eu estava sofrendo muita dor. Aí liguei para alguns amigos de alguns canais que eu tinha e despedi, falando para eles, ora por mim, porque a partir de hoje eu creio que não vou sobreviver. E uma missionária ali da cidade de Cuiabá, missionária Efigênia, ela me disse, pastor, o senhor não vai morrer. Deus ainda tem promessa na sua vida. Você não vai morrer. Se depender de mim, o pastor não vai morrer. E ela começou a fazer campanha para me ajudar, comprar fraldão, comprar remédio. E aí ela pediu para uns irmãos dos Estados Unidos para enviar dinheiro para mim. Eu nunca tinha visto o dólar. Foi a primeira vez que veio dinheiro na minha conta de dólar dos Estados Unidos. E eu creio que vou conhecer esses irmãos só na eternidade, porque eu não conheço. Veio para mim, dos Estados Unidos, $400. Isso é para a glória do nome de Jesus, não é para mim gloriar. Eu não conheço esses irmãos. Através da irmã Efigênia, lá de Cuiabá, ela ligou para esses irmãos que é amigo dela nos Estados Unidos, eles enviaram esse dinheiro para mim.
foi a época que Deus mais cuidou de mim. Foi a época que eu tive que dar aquilo que eu tinha. Deus colocou na minha vida um assistente social que me mandava por mês 5 cestas básicas. E é só eu e a minha esposa. E eu tive que doar a cesta básica para as pessoas, porque nós não consumiríamos aquele tanto de alimento. Eu tive com abundância, como diz lá em Deuteronômio, você vai ter em abundância, não para pedir emprestado, mas para dar. E é isso que cumpriu na minha vida. Teve dinheiro, e até de aposentado que enviava nas nossas contas no banco, pessoas do Ceará, pessoas do Piauí, pessoas da Bahia, do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de quase todos os estados da federação, as pessoas enviavam dinheiro. E Deus cuidou de mim na pandemia e nesta enfermidade que eu estava passando por esse processo. E Deus me tirou da morte. Esse testemunho é da morte para a vida. E Deus me tirou da morte para a vida. E eu creio que será edificante para a sua vida hoje, nesse momento. E nesse momento que eu estava dizendo, eu fui abandonado de tudo e de todos. Passei por esse processo de abandono, de enfermidade, mas dentro desse processo, Deus me fez conhecer uma mulher de Deus. Cantora, serva de Deus, na época microempresária, cantora Idalma Fernandes, mulher de Deus, que Deus colocou na minha vida, para a gente sair pregando a palavra de Deus e louvando o nome do Senhor. Deus usa hoje as nossas vozes, depois desse processo de enfermidade. Deus usa hoje as nossas vozes para pregar a palavra de Deus. Somos pregadores itinerantes e cantores que aonde as pessoas nos chamarem, nos seus congressos, conclaves, festividades, cruzadas, nós estamos à inteira disposição para atendê-los. Hoje, não, porque nós estamos pastoreando uma igreja em Anápolis, Igreja do Altíssimo, aonde nos acolheu e nos escolheu para fazer parte. Hoje está com 6 meses que nós estamos à frente desta obra. Deus nos tirou da viagem e hoje estamos ali para pastorear aquela igreja e contar a experiência que Deus fez na nossa vida, que me tirou da morte para a vida. E você que está sem esperança, como eu no passado, não tinha esperança, desenganado pela medicina, porque a doença que eu estava com ela, fístula anorectal, podre dentro de mim, sangue podre, coagulado, preso dentro de mim, infecção generalizada, saindo sangue por todos os poros do corpo. Deus reverteu a situação e hoje eu estou vivo para a glória do nome de Jesus. Que esse testemunho seja de edificação para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar. Eu vim de uma família desestruturada, mas hoje a minha família é toda estruturada para a glória do nome de Jesus. Quero aqui dizer para você, não desista do seu sonho, não desista da sua chamada. Se Deus te chamou para uma grande obra como me chamou, Ele vai cumprir na sua vida o que cumpriu na minha vida. Pela medicina era para mim estar morto, pela sociedade eu não valia nada, mas é do nada que Deus faz tudo. Deus nunca fez tudo do tudo, Ele sempre faz do nada o tudo. Isso aconteceu na minha vida. Hoje sou pregador, cantor. Deus me escolheu para tal, e assim vai escolher muitas pessoas que terão acesso a esta gravação. Eu vou estar orando por você neste momento, e eu creio que essa oração vai tocar o teu coração. Querido e amado Deus, neste dia que o Senhor nos deu, é um dia memorável que o Senhor nos escolheu
E esse dia foi o cumprimento da promessa que o Senhor me prometeu há 4 anos e 7 meses atrás. E eu estou aqui, Senhor, orando para milhões de pessoas que terão acesso a esse áudio. Vá ao encontro de cada um que terão acesso a ouvir e ver esse áudio. Que esse testemunho, Senhor, que esse vídeo seja de edificação espiritual, pessoal, familiar, na vida daqueles que irão ouvir. E que através desse testemunho, vidas possa render aos teus pés, possa confessar o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, assim como aconteceu na minha vida. A minha vida foi transformada. E mais, o Senhor me livrou, me tirou da morte para a vida. Se alguém neste momento está tentando suicidar, que o espírito do suicídio saia desta vida. Pessoas que estão desenganadas pela medicina, sejam curadas, salvas, libertas pelo poder do nome de Jesus. Família desestruturada, como era a minha, o Senhor Deus possa estruturar e trazer uma nova esperança de vida em nome de Jesus. Amém.